Olá, queridos irmãos, bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão. Convido você mais uma vez a juntos meditarmos a palavra do Senhor. O tema de hoje é Levante-se. Texto escolhido é Lucas capítulo 5, verso 27, que diz o seguinte: Jesus saiu, viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e o convidou: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e passou a seguir Jesus. O tema de hoje é bastante pertinente para nós, porque nos convida a levantar, seja fisicamente, espiritualmente, psicologicamente ou profissionalmente. Esse texto convida você a não ficar parado, prostrado, sentado, estacionado. Convida você a se movimentar, porque a nossa vida é uma caminhada e não podemos parar, porque senão ficamos para trás. Meu amado irmão, minha querida irmã e todos aqueles que nos ouvem, se você se der o trabalho de ler atentamente o Evangelho de Lucas, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, você vai encontrar um monte de pessoas se levantando, principalmente aqueles a quem cruzaram o caminho de Jesus, ou seja, teve seus caminhos cruzados por Jesus. Antes, essas pessoas, elas estavam prostradas, deitadas, assentados ou até mesmo derrubados. Alguns nunca se firmaram sobre os seus pés, eles nunca tinham tido a oportunidade. Eram paralíticos de nascença. Outros estavam de cama ou jogados ao chão, até encontrar com Jesus, até Jesus passar por eles. Quando Jesus passou por eles, suas vidas foram transformadas. A sogra de Pedro foi curada, o jovem possesso foi liberto. 2 estavam mortos, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Eu diria que 3, porque não mencionamos Lázaro, que já estava morto há 4 dias. E segundo a ordem de Jesus, todos esses se levantaram e vieram à vida novamente. Quem sabe essa seja a mensagem que você está precisando ouvir. Às vezes, espiritualmente, estamos dormindo e é necessário um toque de Deus para acordarmos. Não é fácil caminhar espiritualmente, mas é totalmente possível por causa de Jesus. Esse Levi que nós mencionamos aqui, também chamado Mateus, ele estava sentado confortavelmente na coletoria. Já outro coletor, um pouquinho mais famoso, chamado Zaqueu, estava sentado em sua própria casa. De repente, todos eles se levantaram. Os que estavam doentes, os que estavam prostrados espiritualmente, possessos, os que estavam às margens da sociedade, sem ter nenhuma condição, ao ouvir a voz de Jesus e o convite de Jesus, a ordem de Jesus, se levantaram. Naturalmente, quem provocou essa mudança brusca de posição na vida dessas pessoas foi Jesus. Ele é especialista em levantar pessoas. E certamente Ele está olhando hoje para cada um de nós. Especialmente nos casos de doença e morte. Nos outros casos, Ele apenas estimulou a mudança e mostrou a necessidade dela e responsabilizou os que estavam sentados a se levantarem. E tenho certeza que Cristo hoje está falando com muitas pessoas que estão precisando dessas atitudes, de levantar-se. Foi o que aconteceu com Levi, a quem Jesus ordenou: segue-me. Então o coletor se levantou e, deixando tudo, seguiu Jesus. Às vezes o problema nosso está nessa decisão de deixar tudo, porque nós temos muitas coisas de estimação que nos atrapalham a servir ao Senhor. Existem até mesmo pecado de estimação. E nós precisamos deixar. O próprio Jesus diz que aquele que quer entrar no reino de Deus, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. É também com aquele personagem da terceira parábola de Lucas, no capítulo 15, o famoso filho pródigo. Talvez a parábola mais triste que Jesus conta. Esse jovem, ele pediu do seu pai a sua herança e saiu pelo mundo. Acabando o dinheiro e tudo, ele ficou pobre.
e foi cuidar de porcos. De repente, ele sentiu uma fome tão grande que queria comer a própria comida dos porcos. E ele começou então a pensar em se levantar, dizendo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei. E a Bíblia diz que ele levantou-se e foi. Que coisa maravilhosa! Quem tem atitude diante de Deus sempre chega onde quer. Meu amado irmão, minha amada irmã, e todos quantos estão ouvindo essa palavra, você, eu, nós, precisamos levantar sempre. Nós não podemos viver de sonhos e bons planos. É necessário partir para a ação. Levantar-se agora mesmo. Chega de ensaio, de tentativas abortadas. Levante-se das trevas para a luz. A Bíblia diz, para aqueles que ainda não têm Jesus, da incredulidade para a fé. Para aqueles que já têm Jesus, levante-se da apatia para o vigor de espírito, da desobediência para a ordem, da desobediência para a obediência, da morte para a vida. E como Paulo ordena em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não seja um procrastinador. Levante-se, não adie. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus abençoe a sua decisão. Deus quer você na casa dele. Deus quer você no reino dele, fazendo a diferença, deixando um legado. Deus precisa de você. E que você se sinta um dependente de Deus, que precisa de Deus. Que ele possa te abençoar no nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor, nós somos falhos, somos pecador. O Senhor é santo e perfeito. O Senhor é misericordioso e compassivo. Nós precisamos da Tua ajuda para servir ao Senhor. Portanto, nos toma pela mão, nos ajuda a tomar decisões, Senhor, que é importante para a nossa vida. Nos dê ânimo pelo Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a caminhar na Tua presença. Ajuda para que as nossas decisões seja, ó Deus eterno, o divisor de água em nossas vidas. Nos abençoe, querido Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a tua casa, a tua igreja. Que o Senhor abençoe a família constituída. Que o Senhor abençoe os servos e as servas, aqueles que estão enfermos. Estende a tua mão e levante-os. Eu oro para que o Senhor abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil e todas as suas autoridades. Que sejam abençoados e dirigidos pelo Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.